Fisiologia, o artigo sobre a alostase. Esse artigo ele é um artigo que ele foi dividido em duas partes, com uma outra dupla também. Essa primeira dupla, eles fizeram a parte 1, nós estaremos apresentando a parte 2, e também eu vou fazer uma breve apresentação de um pouco do que foi falado na parte 1 para poder estar dando prosseguimento na explicação, tudo na nossa parte, que é a parte 2 do material. Eu vou estar minimizando a tela aqui no canto, com a nossa imagem aqui, porque pode ficar em cima do texto e acabar atrapalhando a visualização. Perfeito para ti, Fabiano? Uhum. Ok. Bom, esse material foi retirado da revista Physiology and Behavior. É um material de 2012, esse artigo, né? Ele foi escrito pelo Peter Sterling, né? O título é Allostasis, a Model of Predictive Regulation. Né? Nós vamos continuar a partir do item 5, mas como eu disse no começo, vai ser feita uma breve apresentação da parte 1. Bom, como síntese aqui da alostase na parte 1, né, a gente tem que, nessa primeira parte, sobre o tema da alostase, que ele foi apresentado pela dupla anterior, que a homeostase, ainda que secularmente sendo um marco importante e continuamente relevante para o ensino e descrição sobre como funciona o equilíbrio fisiológico do ser humano, se mostra com muitas limitações, sendo necessário uma abordagem complementar para esse tópico envolvendo esta manutenção, processo e equilíbrio fisiológico. Surge, então, em 1988, a proposta da alostase pelo Peter Sterling, esse mesmo que fez esse artigo do qual nós estamos apresentando, que ele vem trazer de uma forma mais completa, abrangente, e que essa homeostase necessita, que na verdade tem, um mecanismo que a controla, sendo este aparato constituído pelo encéfalo. A alostase ela se centra na regulação dos mecanismos periféricos, como naqueles que comandam os comportamentos de níveis superiores e que aumentam a capacidade do organismo responder de maneira eficiente às suas necessidades. Numa analogia, a homeostase seria como uma orquestra, no qual seus diversos conjuntos de músicos de diferentes instrumentos conversassem somente entre si, mas sem uma interação geral, global, sob a regência de um maestro, que nesse caso seria a alostase. Uma analogia interessante e didática. No modelo alostático, uma regulação eficiente depende de o cérebro sentir o estado atual, integrando essa informação com o seu conhecimento prévio para otimizar suas decisões regulatórias. Logo, essas lições de hoje se tornam o conhecimento prévio da manhã. O aprendizado que de hoje acaba sendo a lição da manhã. Observe-se, portanto, que o conceito de alostase amplia e adequa o conceito de homeostase aos conhecimentos recentes da fisiologia, levando uma nova visão também sobre a resposta ao estresse. Na ilustração ao lado, a gente tem um modelo de alostase, que foi retirado do material no qual estamos fazendo essa apresentação, né, que cita como funciona este ciclo. Né? E partindo disso, eu fiz uma pesquisa de um esquema simples também de alostase, explicativo, que eu achei bem interessante, do qual o que ele traz para a gente? Ele traz para a gente que no modelo da alostase, nós temos diversos mecanismos internos, que seriam aí, como exemplo da imagem, né? A pressão sanguínea, a tensão do oxigênio, o nível do pH, a insulina, dentre outros processos que ocorrem dentro do organismo. Né? Esses processos, então, eles seriam compilados, digamos assim, e levando a um estado interno. Né? Esse estado interno, ele seria, então, avaliado, né, pelo cérebro, né, que aqui ele vai ser chamado, esse esquema interno, avaliado de F, né, FSI, e esse novo estado interno, ele é então avaliado pelo cérebro, né, que ele vai comparar com o então estado interno melhor, ou seja, aquele estado interno que é o melhor até o momento que o cérebro já criou essa memória em cima, né? E o que acontece? Se esse estado interno novo for melhor, ele vai ser então gerado esse novo estado interno, né? Assim sendo considerado um estado interno melhor, né? Do qual, quando ocorrer um novo ciclo, também vai acontecer a mesma coisa, né? E assim sucessivamente.
E isso ocorre o tempo todo, praticamente, no organismo, no nosso organismo. Bom, dando prosseguimento aqui agora, que é a partir da nossa parte, né, a parte 2, né, no item 5, a gente tem aqui como título que a alostase ela usa mecanismos cerebrais de alto nível. Né, e é citado uma expressão, né, uma metáfora chamada carrot and stick, né, para o texto, bem interessante, né, que ele vai dizer o que aqui? Né, que essa expressão, ela traduzindo ela literalmente, né, que seria cenoura e vara, ela é utilizada para descrever uma situação em que, para fazer alguém trabalhar mais, ou avançar, ou alcançar o outro resultado desejado, são oferecidas recompensas e ao mesmo tempo são feitas ameaças de punições. Nessa metáfora utilizada no artigo, a cenoura seria a recompensa e a vara a ameaça de punição. E o que vai trazer no texto? Ele vai dizer aqui que um locus cerebral-chave do componente stick, que seria a vara, da regulação antecipatória é a amígdala, uma estrutura do prosencéfalo que integra uma miríade de sinais fisiológicos do nível inferior. Certos neurônios do núcleo central da amígdala são excitados pelo cortisol para liberar o hormônio corticotrofina, CRH, cujos níveis se correlacionam com a ansiedade. O núcleo central conecta-se reciprocamente com o hipocampo, permitindo armazenamento e recuperação eficiente de memórias ansiosas. A amígdala relata essas preocupações com o córtex pré-frontal. Essa ligação é importante, pois definirá o processo de planejamento, ação e alerta frente a novos perigos e ou desafios do ambiente, dada a experiência e históricos prévios. E aí a gente volta lá naquela imagem também, que tem tudo a ver com o mecanismo interno, né, que vai ser relacionado com os processos ali do cérebro, né, para os novos eventos. No item 6, quais seriam os sinais neurais que otimizam o forrageamento? É uma palavra que eu não sabia o significado, e eu fui procurar a descrição dela, que o forrageamento é uma busca, né, no meio animal, que também a gente pode generalizar para o ser humano, né, através da sua evolução, e o forrageamento é a busca e a exploração de recursos alimentares, ocupa cerca de 60% a 70% do tempo quando o animal está acordado. É uma das suas principais atividades diárias e uma habilidade particularmente importante, pois afeta a aptidão do animal, influenciando diretamente a sobrevivência e a reprodução do organismo. Então, no texto vai trazer que essas decisões de forrageamento elas podem ser bem complicadas. Uma série de fatores estarão envolvidos quando na necessidade da busca para satisfação alimentar e poderão ter diversas variáveis envolvidas, como a intensidade da fome, a presença de concorrência, o tipo do terreno, etc. Características chaves como a genética e a experiência de vida terão um bom peso nessas decisões. Os mecanismos neurais, eles calculam quanta recompensa deve ser antecipada para um esforço específico. Então, entrega quando o resultado é melhor que o previsto. A representação central da recompensa é uma breve explosão de picos dos neurônios do mesencéfalo ventral que liberam um pulso de dopamina para o núcleo accumbens e o córtex pré-frontal. No entanto, imagina-se que o pulso de dopamina evoque alívio momentâneo da ansiedade flagelante e uma breve sensação de satisfação de prazer, que no caso, é a cenoura. E a gente tem uma ilustração ao lado, relativamente cômica, né, que o indivíduo diz para o patrão que ele entende o que é o conceito, mas que ele faria melhor se, no caso, o reforço, né, essa satisfação pelo esforço feito fosse um donut, né, uma rosquinha. No erro de previsão de recompensa, esse cálculo implica que à medida que a recompensa nominal, no caso a comida ou a água, né, ou no nosso caso, né, outras recompensas, é entregue repetidamente após um sinal. Seu valor surpresa diminui e, portanto, a quantidade de dopamina. É interessante notar que o organismo, nesse caso, ele fica condicionado, né, a esse tipo de comportamento. Assim, ele preserva para ter uma maior facilidade na recompensa, sem ter que necessariamente se expor a uma maior dificuldade, um esforço para obtê-la. Ainda que essa recompensa não tenha o peso, o valor compensatório, como outra que demande mais para sua obtenção. Seriam aqueles casos que a gente reconhece, que eu acho que todo indivíduo pode acontecer isso, né? O caso de que, como se diz, que o time que está ganhando não se mexe, né? De manter-se um determinado comportamento pela sua facilidade na recompensa, pois foi traçado, né, neste indivíduo percursos, né, trajetos
fisiológicos para ter aquela recompensa como citado previamente nos outros slides. O que acontece? Esse indivíduo ele tem esse reforço, né, bem até um pouco skinneriano isso, né, ele recebe esse reforço, ele fica realmente condicionado aí se ele começa a generalizar, né, isso para a sua vida, né, então acaba se tornando fácil, né, seria assim numa outra metáfora, vamos dizer assim, né, análoga a isso, né, no caso um indivíduo que fica mal acostumado, né, como também costuma-se dizer, a porta larga, né, a facilidade, você não tem aquele esforço, né, você não se esforça para ter determinado reforço, determinada recompensa, porque aquele então que você faz acaba ficando mais fácil, né, então você vai acabar perpetuando esse tipo de comportamento. E no item 7, que é o design eficiente, né, ele vai trazer aqui A para esforço, A numa relação ao sistema de notas, né, de avaliações, no caso norte-americano, que o A seria o equivalente a uma nota muito alta, 90, 95, né, A mais seria 100, então ele faz esse paralelo no item 7. E o que vai dizer no item 7, que é o contrário do item 6, né? O item 7 ele vai apresentar que o sucesso em qualquer tarefa difícil requer algum investimento de esforço sem expectativa de recompensa externa de curto prazo, que às vezes é preciso até preferir uma tarefa mais difícil do que uma mais fácil. Isso apresenta uma vantagem neurobiológica seletiva, que é o caso da prática levar à perfeição. Apesar da recompensa externa não ser imediata, o sistema de recompensa é projetado para fornecer algum nível de satisfação, apenas pelo esforço, como um indivíduo naturalmente habilidoso em algo, como um atleta ou músico, que com a devida prática acaba por ser recompensado primeiro internamente, depois externamente com os resultados que ele praticou. O que ele vai dizer aí é justamente sobre o caso do contrário do item 6, né, que são os indivíduos que se esforçam para ter uma recompensa, para ter um esforço, né? Ele vai falar aqui sobre um atleta, um músico ou qualquer outro indivíduo que ele tenha uma meta, né, um objetivo maior, e ele se esforce muito para alcançar aquele objetivo, né, que no caso ele vai ter essa recompensa já traçada, vamos dizer assim, ele já meio que tem essa previsão de que essa recompensa vai acontecer, e só dele estar se esforçando, ele já vai acabar sendo reforçado. Né, por isso. Não é como a satisfação final, né, o reforço final ali, mas ele já vai estar sendo reforçado só nesse processo dele já estar se esforçando para isso. Essa intuição é apoiada por estudos em animais que sugerem que o esforço em direção ao objetivo usa mecanismo de dopamina. Né? Em humanos, a fMRI mostra atividades em áreas dopaminérgicas do mesencéfalo durante uma tarefa de maior esforço, quando nem o sucesso nem o fracasso são recompensados. A recompensa por esforço e prática pode ser desencadeada por projeções neurais para baixo do córtex pré-frontal, para as estruturas de recompensa. Os experimentos de previsão de recompensa normalmente atribuem a atividade nas regiões de recompensa do mesencéfalo às propriedades de previsão de recompensa do estímulo, mas parte da dopamina pode surgir do esforço cognitivo ou físico necessário. Hipotetiza-se que ambos são relevantes para os distúrbios regulatórios da sociedade moderna. E aqui na imagem ao lado nós temos a Anna Kaisenhofer, que ela é uma atleta do ciclismo, ela é austríaca, e é impressionante como ela consegue conciliar as duas coisas, pois ela é uma cientista, ela é pós-doc em matemática, ela é cientista, e ela também é atleta de alto rendimento. Eu já trabalhei com atletas de alto rendimento, atletas olímpicos, inclusive, e eles me relataram uma dificuldade que é conseguir conciliar uma coisa a mais além do esporte, pois eles trabalham em torno aí trabalham, né, praticam o esporte deles, né, a arte deles, de 8 a 15 horas, assim, é uma coisa assim absurda, né? Então, ela conseguir isso é um feito impressionante, né? Algumas estatísticas, alguns anos atrás, quando eu vi, que é mais ou menos aí entre 5% e 10% somente dos atletas têm algum curso superior. Alguns atletas olímpicos têm algum curso superior, e menos aí de 3%, 2% tem pós-graduação. Como item 8, o sucesso reprodutivo muitas vezes depende da cooperação social. Este item traz a relação endócrina com a questão reprodutiva e suas relações enquanto um indivíduo inserido no meio coletivo social. Para isso foi apresentado pesquisas feitas em congressos de babuínos. Congresso de babuínos o congresso de babuínos é o coletivo de babuínos é congresso, ou se não, tropas.
Quando inserido nesse tipo de coletivo, as chances de um indivíduo, de um novo membro poder se reproduzir e sobreviver são muito mais altas do que de forma individual. A predação de fêmeas e jovens diminui, o poder de ataque e de defesa do coletivo aumenta. Isso é bem interessante. Os coletivos, eles são bem grandes, eles podem chegar a quase 200 indivíduos. É bem extenso assim, os grandes coletivos deles, os grandes congressos. Um congresso de babuíno é altamente hierárquico, com grandes populações, e as decisões são, na maioria dos casos, tomadas de forma totalmente democrática. Por exemplo, se um congresso divide, aqueles membros indecisos vão seguir onde está a maioria, independente de ter altos líderes nesse novo congresso. Diga-se de passagem, no congresso de babuínos existem muitos líderes lá dentro. Fêmeas novas precisam se adaptar podem perder os seus bebês por infanticídio dos machos que precisam popular para ter novos indivíduos, né? Pode acontecer isso, e elas precisam aprender como funciona o mecanismo do congresso para poder se adaptar. Aqui está um exemplo nessa imagem ao lado de um congresso de babuínos. E, continuando, os fluxos perceptivos fluem de áreas integrativas do neocórtex para áreas pré-frontais em que diferentes espécies de macacos são proporcionais ao tamanho do grupo. Mudanças na estrutura social são acompanhadas por mudanças na excreção de cortisol. Isso foi feito uma análise através das fezes deles, né? Notou-se isso, que é um marcador confiável, né, para os amplos padrões catabólicos anabólicos. No geral, membros de um congresso de babuínos em esferas hierárquicas inferiores, exceto os aspirantes a líderes, eles têm menores níveis de cortisol, né? Abaixa-se muito quando o indivíduo entra num congresso de babuínos, aquele indivíduo que ali está individual, de forma individual. Esses níveis se alteram se ocorrer uma disputa de liderança, escolha de parceiro, divisão de tarefas e assim sucessivamente. A estrutura social do congresso muda constantemente, sendo necessário que tanto machos líderes, aspirantes a líderes, quanto as fêmeas estarem se adaptando dentro da estrutura. O nível de cortisol de novos membros abaixo, como eu tinha citado agora há pouco, no congresso, assim, quando eles entram no congresso, assim como das fêmeas que encontram os machos auxiliares, cuidadores para proteger os seus filhotes, ou quando elas têm o ampliamento das redes de conexões sociais após a perda de um outro colega da estrutura. Bom, em suma, nesse item, os mecanismos de despertar que modulam os amplos padrões de resposta não são reservados às emergências. São mecanismos cotidianos na gestão da novela, que é a vida dentro de um congresso, né? E a gente pode generalizar isso também, né, para a vida em sociedade, para a vida dentro da família, para um contexto até de trabalho, né, e tudo que envolvam mais indivíduos, né, do qual tenha uma hierarquia, todo esse processo vai acabar influindo em cima. Bom, e agora para o item 9, o Fabiano ele vai continuar. Bom, então, dando continuidade, né, o item 9 é denominado A Cooperação Social Explora Mecanismos Várias Cenoura. Então, nesse item, o autor explica que para que um babuíno obtenha seus mantimentos de maneira confiável e segura, por exemplo, comida, sal, água, ele precisa da cooperação e da tolerância dos outros babuínos. Portanto, o animal deve investir e manter a sua conectividade. As necessidades e satisfações sociais ampliam a variedade de experiências e comportamentos que afunilam no sistema de recompensa. Então, à medida que as necessidades de conexão social são satisfeitas, o nível de excitação do indivíduo declina, né? Então, de babuínos a humanos, o funil se alarga de forma muito enorme. Por exemplo, aos babuínos falta empatia, né? Que é essa capacidade exclusivamente humana de imaginar o que o outro pode estar sentindo, né? E o seu aparecimento em humanos permite inúmeros prazeres a serem obtidos da experiência compartilhada, por exemplo, da natureza, religião, música, arte, literatura e esportes. Esses prazeres compartilhados sustentam um sentido de conectividade que parece essencial para a cooperação humana. Pode passar. Contudo, né, a civilização atualmente reduz as possibilidades de prazeres pequenos e com essa perda, né, parece surgir uma necessidade de alienação, de desconexão, que sustenta a excitação e leva à doença crônica. Então, à medida que a gama de satisfações possíveis diminui, as pessoas se concentram em algumas que estão prontamente disponíveis e que são baratas. Mas o prazer de uma única fonte diminui com a repetição.
né? Por causa da adaptação no caminho da recompensa. Então, um grau equivalente de satisfação requer doses progressivamente maiores dessa fonte. E isso pode iniciar o ciclo viciante, que opera de forma tão poderosa para os alimentos quanto para drogas. Pode passar. Bom, e no item 10, então, o autor discute, né, o que seria o conceito de saúde, né? De acordo com o modelo de alostase, né, a saúde é uma flutuação preditiva ideal. O aumento da demanda exige maior capacidade de resposta, de modo que o último desloca até que a resposta mais comum ocupe a média e os efetores sejam preparados para aumentar ou diminuir conforme necessário, conforme a gente observa aqui na figura 9A. Pode passar. Quando a predição se inverte, a resposta também se inverte. Então, um sistema não é saudável quando seus efetores se adaptam de forma tão tenaz que a inversão da predição não altera a faixa de resposta. Então, o autor trouxe essa figura aqui para explicar esse modelo. Pode passar. A farmacoterapia, né, agindo em níveis baixos, pode forçar a resposta de volta ao nível original, mas isso comprime as respostas e estreita o seu alcance, né, conforme a gente observa aqui na figura 9C. Pode passar. Então, a alostase sugere um objetivo terapêutico diferente: restaurar a flexibilidade da capacidade de resposta para que ela possa mudar novamente de acordo com a demanda prevista e, assim, preservar a faixa de resposta, conforme a gente observa aqui na figura 9D. Pode passar. Então, o modelo de alostase sugere grandes melhorias na saúde podem ser alcançadas melhorando a vida pública, né? O princípio orientador seria investir em qualquer coisa que prometa reduzir a hipervigilância e expandir possibilidades de pequenas satisfações que exigem esforço. Então, por exemplo, melhorar o contato com a natureza, construindo mais parques, proporcionando oportunidades de jardinagem, por exemplo, aumentar as oportunidades de caminhar e andar de bicicleta, né, e com isso restringindo o tráfego de automóveis, e também incentivar uma participação mais ampla em atividades esportivas, especialmente entre os jovens, né, construindo equipamentos públicos para ginástica, patinação, skate, escalada e natação, por exemplo. Pode passar. E por fim, né, nas conclusões do artigo, né, o autor, fazendo um resumo, né, de todo o apanhado, sugere que os estudos se conectam em vários níveis, da fisiologia individual ao comportamento social para a sobrevivência. Então, as nossas capacidades únicas, por exemplo, para o amor, para o engano, para a traição, além das nossas necessidades de desculpas, de garantias, deve ceder em muito a dos babuínos, né? Quando atendemos aos nossos relacionamentos por meio de brincadeiras, celebrações, confissões, nós reduzimos nossas necessidades de vigilância, que exigem excitação, né, de acordo com o seu padrão catabólico, e assim nós permitimos relaxamento e anabolismo. Então, esses comportamentos promotores de anabolismo são componentes antigos da nossa cultura humana, né? Então, em suma, o modelo de alostase lembra a ideia inicial de que a saúde está intimamente ligada aos espíritos apaziguadores, incluindo os nossos próprios, através da manutenção de relacionamentos comunais. Pode passar, e é isso. Então, com isso, eu acho que a gente termina a nossa apresentação aqui. Achei bem interessante, eu acho bem moderno, acho que é um conceito que veio para mudar, para ficar e para completar, né? O que traz aí no quesito da alostase e da homeostase, né? Esse artigo ele é bem, acho que definidor nesse sentido, né? Ele tem bastante detalhes assim, né? Porque de certa forma acaba ficando mais difícil, até eu conversei isso com o Fabiano, da gente conseguir sintetizar em um tamanho menor,
né? Por isso que a gente colocou com bastante detalhes ali, tudo, exemplos, né? As imagens e tudo, né? E é realmente algo assim para continuar os estudos em cima, né? De preferência mais estudos com humanos, né? Para a gente notar mais coisas ali, como tem como o Fabiano disse no final da apresentação, né? A gente generalizar, explorar, estudar, né? Mais sobre a alostase no ser humano, nos comportamentos do ser humano, né? Em toda a sua complexidade, né? Então acho que é interessante, esse artigo traz isso para a gente. Certo. Eu concordo com tudo que o Jonathan falou. E achei um artigo bem interessante também, bastante rico, assim, bastante complexo também, assim, muitas informações e tal, mas é um artigo que casa muito com a disciplina que a gente está vendo e foi, acho que, bastante rico, assim, em termos de experiência e aprendizado. Verdade. Então é isso. Então ficamos por aqui e até uma próxima. Até, tchau, tchau. Obrigado, Fabiano. Valeu.